Já saibam, gente, o que está na cabeça do nosso cliente esse ano. Já vão preparados para já ter o discurso pronto, para já explicar para ele. Ele está pensando que o Lula vai voltar e o Lula vai confiscar tudo, tá? É o fim do mundo. É isso que eles estão pensando. Então, a gente tem que mostrar, né, que eu realmente não gostaria, né, que ele voltasse, mas eu não acho também que vai ser o fim do mundo. Eu acho que a longo prazo é ruim, mas, sim, nosso papel sabe, tanto faz, gente. A gente, de qualquer jeito, a gente tem que entender o cenário e trabalhar diante do cenário. O Lula vai venezuelar o Brasil? Cara, eu sei uma coisa. Se o Lula venezuelar o Brasil, o real vai sair de 5,20 e vai para R$ 7, R$ 10. Então, se a gente comprar dólar e comprar ativos internacionais, a gente vai estar se dando bem. Pô, e ativos de inflação. Acabou, sabe? Então, assim, o Lula vai ferrar o Brasil? Beleza, a gente tem o que fazer nos investimentos para isso. Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o nosso cliente, tem que entender as dores dele, ele está morrendo de medo disso, mas a gente tem que mostrar que pior se o Lula ganhar, né, já que é o medo dele, é o Lula ganhar e você ter um assessor ruim que não sabe o que fazer. Né? Se pelo menos o Lula ganhar e você estiver comigo, eu vou te dar uma orientação aqui do que a gente vai fazer. E pior dos casos, eu falo para a gente vender tudo, levar tudo para a Europa e a gente vai junto para a Europa, tá? E voltando um pouquinho na leitura de mente, entender o cliente. A gente tem que ser muito sensível, galera. A gente tem que ser muito sensível ao que o cliente está pensando, ao que será que o cliente está pensando, ao como ele está reagindo. Vou dar um exemplo, um exemplo clássico. Poxa, você está ali falando sempre com o cliente, e aí, de novo, é importante ter contato sempre com o cliente para entender melhor ele, para entender a mente dele. Né? Leitura de mente é muito mais frequência e intensidade do que uma técnica para ler a mente dele, tá? Isso não existe, mas existe a sensibilidade de você estar no contato com ele ali no dia a dia. E aí você começa a perceber, por exemplo, sinais, né? Poxa, ele está ali, a bolsa está oscilando, o mercado está oscilando e ele não fala nada da rentabilidade dele que está oscilando, está positiva, negativa, e ele não se incomoda. Bom, é um cliente que tem uma aceitação a um risco maior, é isso que quer dizer. Ele não fala nada de um mês que ficou negativo, ele tem uma aceitação a um risco maior, dá para manter a renda variável que ele tem, talvez aumentar um pouquinho a exposição para tentar uma rentabilidade melhor. Não, tem clientes que nossa, dá um mês negativo, o cara não dorme, fica falando, fica desesperado. Gente, é reduzir exposição. Não importa se perdeu dinheiro, se caiu, reduz exposição ao mercado. Você tem que ter essa boa leitura do cliente, porque, vejam bem, a gente não é gestor de fundo, a gente não fica gerindo o fundo, a gente não está aqui para gerir o fundo. A gente está aqui para atender bem os nossos clientes, tá? E atender bem os nossos clientes é muito mais do que entender a cabeça dele e fazer um portfólio adequado ao que ele precisa, do que ele quer, do que acertar mercado. Eu já tive situações que eu acertei mercado lindamente assim, e o cliente não ficou feliz, porque, sei lá, tipo, a carteira fechou em 130% CDI, que é uma rentabilidade boa, mas teve 3 meses negativo e para ele aquilo lá foi horroroso, sabe? Então, não necessariamente acertar mercado é o melhor para o seu cliente. Vamos ver, o Hélio está falando aqui. É isso, Hélio, é muito isso que a gente está falando hoje, né? Muito do que o que a gente está falando hoje é sobre empatia. A leitura de mentes nada mais é ler mentes e empatia é a mesma coisa. Inclusive esse livro que eu estou dando uma lida aí, né, li bastante ontem no domingo, ele começa o primeiro capítulo empatia, porque é basicamente isso. Empatia não é uma coisa bonitinha de tipo, é meu amigo, vem aqui me abraçar. Empatia é entender o cliente. Ler mentes é entender o cliente. Às vezes são nomes diferentes para a mesma coisa, beleza? Então, cara, a empatia é a habilidade mais importante de qualquer pessoa na área comercial. É entender ali o que o outro está precisando. É isso que a gente faz, esse é o nosso trabalho, beleza? Linguagem corporal. Eu acho bacana também, não vou falar muito disso, mas é importante vocês entenderem um pouquinho da linguagem corporal. Tem livros, até PDF aí,
que explica nessas linguagens corporais. Eu acabo nem lembrando muito disso, porque eu já estudei muito linguagem corporal, então até por um bom motivo. Eu já estudei muito, que eu já preciso sempre melhorar, por isso eu estou lendo esse livro de novo, mas já tenho um pouquinho de manha de, tipo, entender o que a pessoa está pensando. Vou dar um exemplo. Gente, observe as expressões faciais da pessoa. Né? A pessoa sentou lá, ela tá de braço cruzado para você, te olhando assim, ó, cara fechada, cara, tipo, amarrada aqui, ela não tá gostando do que você tá falando. E aí você tem que ter a sensibilidade de conduzir a conversa para o outro lado. Então, por exemplo, eu vi um colega esses dias falando, cliente morrendo de medo do Lula, e aí o assessor, em vez de concordar com ele estava indo meio tipo contra, sabe? Falando, não, mas não vai ser, não vai acontecer nada. E aí ainda ele falou uma frase que eu falei, agora ferrou. Ele falou que o STF não ia deixar o Lula fazer nada. Aí o cliente morreu, né? Aí o cliente destruiu o STF e falou um monte. Então, assim, por isso que sempre que possível, né, fazer reunião via Zoom ou presencial com as pessoas, porque para ver a cara dela. Você está falando ali que não, se o Lula vai ser tudo isso, e o cara já está assim, ó. Você já vê que ele não está gostando da cena. Você tem que reparar isso. Então, em vez de ir para esse lado, vamos para o lado de, olha, então eu vou montar uma carteira para você anti-Lula. Vou montar aqui uma carteira que, se o Lula fizer isso que você está falando, a gente vai se beneficiar. É fácil, é só jogar a resposta para o cliente. Pô, o cliente tem certeza que se o Lula entrar, vai venezuelar o Brasil? Cliente, vamos comprar dólar aqui, ó, 50% da carteira dólar, 50% pós-fixado. Se o Lula ganhar e venezuelar o Brasil, o dólar vai dobrar de preço e a Selic vai para 20% ao ano, 30% ao ano. Você vai ganhar dinheiro para caramba. Se o Lula não venezuelar o Brasil e for mais moderado, o Alckmin ali de vice, fazer ali uma carta aos brasileiros, ficar mais tranquilo, o dólar vai para 5, 4,50, a Selic não vai muito alto, você não vai ganhar muito dinheiro, você vai, às vezes, perder um pouco. Então, assim, a empatia que o Hélio estava falando aí, vamos usar ela como forma de prospecção e captação. Que bom que vocês estão nessa vibe também, que vocês também pensam assim. Porque, gente, é o mais importante. E eu falo isso e repito e falo várias vezes, porque quando eu comecei como assessor de investimentos 5 anos atrás, eu não imaginava que era o mais importante. Eu achava que o mais importante era, sei lá, olhar mercado financeiro, ter 4 telas e tal, sei lá, e ter uma rentabilidade absurda. Eu pensava essas coisas. E hoje eu vejo assim, é entender as pessoas, é ser legal com as pessoas, é fazer o cliente rir, é fazer o cliente ficar tranquilo com você, é fazer o cliente acreditar em você. Por isso que eu gosto muito de fazer palestras e calls e essas coisas, e falar de mercado, porque nesse momento, quando você faz uma palestra, você está provando que você entende o assunto. Uma coisa mais forte que você pode fazer é fazer uma palestra, levar 20 pessoas e falar ali lá na frente, e seu cliente te vendo. Nesse momento, ele fala assim, cara, esse assessor, ele manja. Porque, assim, para ele estar ali na frente falando, ele manja. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, melhor, né? Pô, não quer fazer uma palestra? Grava um call, explicando aí, falando de abertura de mercado, grava um call fazendo alguma coisa. E vou voltar a bater um pouquinho no Instagram de novo. É diferente de fazer postzinho no Instagram, tá? Às vezes o postzinho, depende de como você faz, claro, mas se você faz uma imagem lá no Instagram simplesmente, poucas pessoas têm a percepção de que você manja. Muitos têm a percepção até de que, carinha ali do Instagram, né? Então, até cuidado para não se queimar com isso. É muito melhor, às vezes, fazer uma coisa mais institucional, tipo, grava um áudio ali falando de, poxa, uma coisa que você pode falar, tá? Você não pode falar, às vezes, você não pode recomendar um investimento, mas você pode gravar um áudio falando o que é a crise da Rússia com a OTAN. Tá lá, assiste 2 calls sobre, anota os pontos principais e faz uma gravação de 5 minutos. Aí manda lá para o seu cliente. Crise russa com a OTAN e como ela impacta os mercados. Aí você grava lá um áudio. Estamos tendo a crise russa. Blá, blá, blá. Gente, é uma coisa assim, vai gerar uma credibilidade absurda para você, para os seus clientes. Seus clientes podem encaminhar esse áudio para as outras pessoas e vai ficar muito bacana para você, beleza?
Então, é esse que é o nosso grande diferencial. Sempre fique atento, então, à linguagem corporal também, né? A gente tem sempre a técnica de espelhar a linguagem corporal das pessoas. Por quê? Porque nós somos tão narcisistas que a gente gosta de pessoas iguais a nós. Então, não precisa copiar a pessoa igual um espelho, mas a pessoa tá assim, apoiada na mesa, olhando para você, pega ali depois de 20, 30 segundos, dá uma apoiada na mesa também, vai ficando igual ela. Ela está sentada de lado, vai copiando a linguagem corporal dela. Isso já é provado que aproxima as pessoas. Por quê? Porque, de novo, nós gostamos de pessoas iguais a nós. A gente, infelizmente, né, talvez, por isso que a gente tem tantos problemas, a gente não gosta de pessoas diferentes. A gente se sente mais confortável. Afinal, natural, eu acho, né? A gente pensa que alguma pessoa é igual a gente já meio que, beleza, já sei como ela funciona, eu fico mais tranquilo. Se aquela pessoa é muito diferente, eu não sei como ela funciona. Até por isso, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar, tá? Até por isso, tem que tomar cuidado, dependendo de onde você for. Exemplo, eu sou aqui de Ribeirão Preto, né? Às vezes você vai falar com um pecuarista, cara, eu tento não ir de terno, sabe? Você vai lá na empresa do cara, ali na fazenda, aí você chega lá de terno, tem cara que chega lá de terno, gravata. Você não tá, você tá bem vestido, mas você não está vestido de acordo com a linguagem do cliente, você está muito diferente dele. Ele está ali de bota e chapéu, sei lá, né? Tô exagerando, você está ali de terno. Então, pô, não precisa ir de bota também. Mas vai aqui, ó, socialzinha dobrada, um pouquinho mais tranquilo, põe um sapato preto, não precisa pôr aquele sapato marrom, bonito, brilhante seu, vai um pouquinho mais na linguagem dele, tá? Vai falar, às vezes, você está aí, São Paulo capital, que é uma cidade mais fresca, né? Uma cidade mais fresca no sentido de tempo, tá, gente? Não de frescura. Mas tem um tempinho mais ameno, o colega aí, o Lucas, de Curitiba, faz um friozinho e tal, e você está indo falar com um advogado, com um desembargador. Poxa, beleza, aí terno completo, se quiser mandar uma gravata, eu não uso, mas pode até mandar. Então, tudo isso, de novo, gera empatia, isso faz você entender a pessoa, isso faz você ler a mente do seu cliente, entender um pouquinho como ele pensa e ele também entender um pouquinho como você pensa.